Olá, minha gente. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Olha, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês de forma detalhada, passo a passo, a dedução da expressão que a gente usa para calcular o comprimento de arco ou curva, que nada mais é do que a trajetória de uma função vetorial. Vamos lá. Bem, dessa vez nós vamos deduzir uma expressão que permite calcular o comprimento de arco, o comprimento de curva da trajetória descrita por uma função vetorial. Então veja bem, suponhamos que a gente tem uma função vetorial dessa forma já conhecida, componente x de ti mais y de tj. Então, em primeiro lugar, vamos recordar que a trajetória descrita por essa função vetorial pode ser representada nessa figura por esse trecho aqui de curva, que começa nesse ponto e termina nesse ponto. Então veja, nessa ilustração eu destaquei aqui três vetores, três imagens dessa função vetorial. Então a primeira delas é quando o parâmetro t, que está variando no intervalo de a até b, quando esse parâmetro t está exatamente na posição A, ou seja, quando t é igual a A. Então, quando t é igual a A, a imagem pela função vetorial seria esse vetor que vai aqui da origem até esse primeiro ponto, ou seja, o ponto de origem. Quando o parâmetro t está no valor B, que é o extremo desse intervalo onde ele varia, então a imagem da função vetorial é essa seta ou esse vetor que vai da origem até esse ponto extremo final. E aqui eu coloquei um ponto intermediário. Para qualquer valor do parâmetro entre A e B, você tem aqui um vetor, uma seta que inicia na origem e termina ali num determinado ponto. Então o fato é que à medida que t varia nesse intervalo, esses vetores ou essas setas elas vão caminhando e determinando pontos que, se você unir esses pontos, você tem exatamente essa trajetória. Então a questão é, qual é o comprimento dessa trajetória, ou desse arco, ou dessa curva, que começa nesse ponto R de A e termina nesse ponto R de B. Bem, então o que acontece é que à medida que o parâmetro t vai variando, esse comprimento de arco ele vai aumentando até que ele atinja um valor máximo, ou o valor total, quando você chega nessa extremidade. Bom, para isso, para que a gente possa deduzir essa expressão que permite o cálculo desse comprimento de arco, dessa trajetória, nós vamos lançar mão de um resultado que nós vimos no vídeo anterior, onde nós fizemos a interpretação do módulo da derivada de uma função vetorial, que era exatamente esse resultado aqui. Ou seja, vamos lembrar que quando a gente tem o módulo de r' de t, o módulo da derivada de uma função vetorial r de t, isso é igual à derivada ds dt. Quem que é esse ds? É exatamente o espaço percorrido. E esse dt é a variação infinitesimal do parâmetro que a gente pode considerar como sendo o próprio tempo. Então, calcular o comprimento de arco significa o seguinte: imagine que esse arco aqui fosse feito de linha ou de arame. Você concorda que se você pegar esse arco, se você retirasse e alongasse, você teria uma linha retilínea e você poderia medir o comprimento dessa linha com uma régua. Bem, mas essa linha não é reta, ela é curva. Mas, apesar disso, o comprimento dela continua sendo o mesmo se você retilinizasse aquela linha. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai partir exatamente dessa expressão que nós deduzimos no vídeo anterior. Então, a gente tem aqui que o módulo do vetor r' de t é ds dt. Então, veja, se eu passar esse dt para o lado de cá, qual é a identidade que eu obtenho? Que ds é igual ao módulo de r' de t vezes dt. Então, vamos começar desse ponto. Vamos começar dizendo que ds, que seria um elemento infinitesimal de arco,
E aí eu lembro que quem não assistiu esse vídeo também dê uma olhada, né, para ficar mais clara essa apresentação que a gente está fazendo. Então, ds seria quem? Seria o módulo do vetor r' de t, dt. Lembrando que esse dt veio parar aqui, porque como ele estava aqui dividindo, eu passei ele multiplicando. Bem, então, o que significa esse ds? Como a gente viu no vídeo anterior, isso é um elemento infinitesimal de arco. Então, se eu quiser saber quem é o comprimento total desse arco, o que eu faço? Eu deveria somar esses pequenos ds que vão se acumulando aqui ao longo da curva. Então, o ds é um elemento infinitesimal. Recapitulando, e se eu quiser saber o comprimento total dessa curva, então o comprimento, vamos colocar aqui, o comprimento total desse arco, eu posso chamar, por exemplo, esse comprimento total de S. E quem seria esse S? É eu somar esses ds ao longo dessa trajetória, que do ponto de vista do parâmetro significa a trajetória completa quando o parâmetro varia do ponto inicial A ao ponto final B. Então veja, quando a gente fala no cálculo diferencial integral, o que significa uma integral? Uma integral é uma soma contínua, né? Diferente da soma discreta que a gente está acostumado quando opera com grandezas numéricas, com valores, com números discretos. Então, se eu quiser somar continuamente, a ferramenta que a gente usa dentro do cálculo diferencial integral é exatamente a integral. Então, se eu quiser saber o comprimento de arco total, eu tenho que integrar esses elementos infinitesimais ds, de onde até onde? Do ponto inicial A ao ponto final B, ou seja, fazendo o parâmetro t variar de A até B. Ora, mas aí que está, né? Quem que é esse elemento infinitesimal ds? É exatamente essa expressão que eu coloquei aqui. Então eu posso aqui escrever que esse comprimento de arco total, que vai daqui até aqui, é a integral de A até B de ds. Mas quem que é ds? É o módulo de r' de t dt. Bom, vamos lembrar, quem que vamos colocar aqui, né? Mais, quem que é o r' de t? A gente viu também em vídeos anteriores que se eu quiser derivar essa função vetorial, basta que eu derive cada componente separadamente. Então, essa derivada da função r de t igual a x de ti mais y de tj é quem? É x' de t, componente i, mais y' de t, componente j. De tal forma que o módulo desse vetor, r' de t, é quem? É a raiz quadrada de cada uma dessas componentes elevado ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de x' de t elevado ao quadrado mais a componente y' de t elevado ao quadrado. Então aqui a gente tem essa expressão que dá o módulo do vetor r' de t. Então, para finalmente a gente saber a expressão que permite o cálculo do comprimento de arco, basta que eu substitua nessa integral o módulo de r' de t por essa expressão aqui, né? Então, portanto, a fórmula ou a expressão que permite a gente calcular o comprimento de arco é essa aqui, S igual a integral de A até B, ou seja, dentro desse intervalo onde o parâmetro varia, dessa expressão aqui, que é a raiz quadrada da derivada da componente x, x' de t ao quadrado, mais a derivada da componente y, também elevado ao quadrado. Então, tenho aqui essa raiz e dt. Então, essa é a expressão que permite o cálculo
do comprimento total do arco ou da curva descrita por uma função vetorial, que é a trajetória dessa função vetorial, quando o parâmetro t varia no intervalo de a até b. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!